Olá, meus irmãos. Ontem nós vimos o cenário da crucificação, formado por 3 grupos, 3 personagens. Hoje, focando o olhar em Jesus. Lucas capítulo 23, nós vamos ler os versículos 35 ao 43. E o povo estava ali, olhando, e as autoridades o ridicularizavam, dizendo: salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Versículo 36. Os soldados também zombavam, e aproximando-se, ofereciam-lhe vinagre, e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te mesmo. E esta inscrição estava acima dele: este é o rei dos judeus. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele, dizendo: tu não é o Cristo? Salva-te mesmo, salva nós. Mas o outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem não fez mal algum. Então, disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, o versículo 35 começa falando: e o povo, a multidão, estava ali olhando, simplesmente olhando, observando. A multidão, ela não se posiciona, ela não toma partido, se é contra, se é a favor. Simplesmente a multidão olha. E nós vamos ter, então, a partir do versículo 35, quando fala que as autoridades o ridicularizavam, perceba comigo que nós temos aqui as 3 tentações, as mesmas tentações quando Jesus está no deserto e é tentado por Satanás. Essa é a lógica lucana, ou seja, a lógica de Lucas, do livro como um todo. Você tem o batismo nas águas, o pai dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois você tem a tentação no deserto. Aí você tem o ministério de Jesus. Agora nós vamos ter aqui a tentação com esses 3 grupos. O versículo 35, as autoridades. O versículo 36, os soldados. O versículo 39, um dos criminosos. E depois você tem o batismo. Mas agora o batismo na crucificação, ou seja, o batismo na morte de Jesus. Então esses são os 2 batismos. O batismo nas águas e o batismo na morte. E você tem essas 2 tentações. Perceba que as mesmas tentações, são as mesmas tentações lá do deserto. As autoridades dizem, no versículo 35, salvou os outros, então salve a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. O versículo 36, os soldados zombam, dizendo, no versículo 37 agora: se tu és o rei dos judeus, salva a ti mesmo. E você tem um dos criminosos, a partir do versículo 39, dizendo: tu não é o Cristo? Salva a ti mesmo, salva nós também. Ou seja,
tanto lá em Lucas 4, a tentação no deserto, como aqui, é a mesma tentação. Use os seus poderes para si mesmo. Olhe para si mesmo. Está na hora de você começar a pensar em si mesmo. Meus irmãos, este é o discurso que você vai ouvir todo santo dia. É o discurso contrário de doar sua vida pelo outro. Os outros só estão pensando em si mesmos. Está na hora de você começar a pensar em você. Esse é um movimento anti-trinitariano. Ou seja, porque a Trindade transborda amor. E o que Satanás quer fazer é impedir esse transbordamento de amor. Ele quer tentar convencer Jesus, retém esse amor para você mesmo. Mas nós temos aqui um contraste maravilhoso a partir do versículo 40, de um bandido que sabe que é culpado, que sabe que ofende a Deus, que sabe que afronta a Deus, mas que olha para a cruz e reconhece que não é somente a morte de um homem qualquer, é o Messias, é o Salvador. Olha o versículo 40. O outro, repreendendo, disse: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? Nós, na verdade, isso ele está se dirigindo ao outro ladrão que está do outro lado de Jesus. Nós estamos aqui recebendo a justiça que os nossos atos merecem, mas este homem não fez mal algum. E então vem uma postura bela a partir do versículo 41, que eu dei como um título para essa reflexão, que é o olhar focado em Jesus, focando o olhar em Jesus. Ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Nós temos que focar o nosso olhar em Jesus. Esse homem, ele tem uma postura maravilhosa. Você percebe que no versículo 41, ele olha para o outro bandido e repreende, mas ele não para nesse movimento. Vem o versículo 42 e ele foca o seu olhar em Jesus Cristo. Lembra-te de mim. E Jesus responde no versículo 43, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Onde é que está o teu coração, meu irmão? Onde é que está o teu coração, minha irmã? O que é que você está guardando, agasalhando, estocando no seu coração? Amargura, tédio, impaciência, murmuração. Saiba que onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Não estoque preocupações, ansiedades no teu coração. A oração desse bandido consiste na postura: não me trata, Senhor, com base naquilo que eu mereço. Me trata, Senhor, com base naquilo que eu não mereço, que é a sua graça, que é a sua misericórdia. A cruz é a resposta para aqueles que têm consciência do seu pecado e que o Senhor Jesus, por meio da cruz, estende a sua graça e o seu perdão sobre nós. Minha oração é que você possa despejar todo o entulho guardado no seu coração diante do nosso Deus, fazendo a oração de confissão e reconhecendo: Pai, por meio do teu Santo Espírito, ajusta o foco do meu olhar para Jesus, reconhecendo que eu não mereço nada, mas que o Senhor é um Deus de graça extravagante. Deus te abençoe em nome de Jesus.